Bom, boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar hoje de tecido muscular. Bom, a gente já viu que no corpo existem diversos tipos de tecidos. A gente estudou o tecido de sustentação, que é dividido em outros tipos, né, como cartilaginoso, tecido conjuntivo. Daí, além desse tecido de sustentação, a gente tem tecido nervoso, tem outros tecidos. E o tecido muscular é um desses tipos de tecido do corpo. O tecido muscular ele é dividido em três tipos, que são dois estriados, o estriado esquelético e o estriado cardíaco, e o liso, que não é estriado, ou chamado também de visceral, porque ele está presente principalmente ele está presente nas vísceras. O esquelético, como o próprio nome sugere, ele está ligado aos ossos. O cardíaco, ele está presente no miocárdio, né, no músculo cardíaco. E os viscerais, como já disse, nas vísceras, como o intestino, o esôfago, o estômago, entre outros. Os estriados, eles apresentam estriações que são provocadas pela estrutura proteica que existe dentro deles, chamada de sarcômero. E o cardíaco também apresenta essas estriações, e além delas, outras faixas estriadas mais espessas, que a gente vai ver melhor. E o liso, então, ele não apresenta essas estriações. Além disso, eles vão ter todos a função de fazer a contração e com isso causar o movimento, mas de uma forma, de uma fisiologia diferente que a gente vai ver especificamente cada um. Eles são compostos, então, pelas fibrocélulas, que são a célula fibrosa do tecido, e pelo tecido conjuntivo, que é o meio externo a eles. Algumas estruturas recebem nome especial. Então, a membrana plasmática também pode ser chamada de sarcolema, o citoplasma pode ser chamado de sarcoplasma, e o retículo endoplasmático agranular, ele pode ser chamado de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático é muito importante porque, na verdade, a gente não usa a nomenclatura de retículo endoplasmático granular, e sim retículo sarcoplasmático, porque ele tem uma função especial na contração e armazenamento de cálcio. E miofilamentos, os microfilamentos, que são aqueles feixes de proteínas que ficam dentro da célula, formados aqui principalmente por actina e miosina. Aqui é a estrutura do músculo estriado esquelético. Então, aqui, essas proteínas, né, formadas lá por aminoácidos, que são aqui principalmente actina e miosina, vão formar esses feixes de proteínas que formam uma microfibrila. Várias microfibrilas vão estar dentro da célula, chamada de fibrocélula. E essa fibrocélula ela tem vários núcleos. E aqui está o sarcolema, né, que é a membrana que envolve essa célula. Então, elas são bem alongadas, os núcleos são bem periféricos, aqui encostados no sarcolema, e eles são achatados. Então, e cheio de microfibrilas. Muitos núcleos, vários núcleos, né, bem achatados e periféricos, e muita microfibrila que são proteínas. Além disso, tem o endomísio, que é o tecido conjuntivo que envolve uma célula, e esse tecido conjuntivo que envolve essa célula, ele envolve todas as células que formam um fascículo. O fascículo, então, são várias células, várias fibrocélulas agrupadas, envolvidas por um tecido conjuntivo que se chama perimísio. Esse perimísio, ele envolve vários fascículos. Na verdade, ele forma um fascículo, né? Então, o músculo ele é fasciculado, ele é dividido em fascículos. Esses fascículos são várias fibras, né? Várias fibrocélulas. E cada fibrocélula é revestida pelo endomísio, que é o tecido conjuntivo da própria célula. Além de tudo isso, esses vários fascículos são revestidos externamente por uma membrana de tecido conjuntivo chamada epimísio. E esses tecidos conjuntivos, eles se prolongam e formam lá no fim o tendão, que é o tecido conjuntivo denso modelado, que vai se inserir no osso.
Fibras longas, então, núcleo achatado e periférico, isso é importante. Além disso, tem as tríades, que são fundamentais no mecanismo de contração muscular, que é por onde a membrana ela encontra o retículo sarcoplasmático, que armazena o cálcio, e quando o estímulo chega na membrana, vai encontrar essa estrutura que é a tríade, e a tríade vai liberar o cálcio, e o cálcio vai fazer a contração. Essas células satélites são células de resquício embrionário indiferenciadas, que formam os miotúbulos, e esses miotúbulos eles são capazes de se diferenciar então na fibra, né, produzindo proteína. E os tecidos conjuntivos, que são o endomísio ao redor da célula, o perimísio ao redor do fascículo e o epimísio ao redor de todo o músculo, né? São esses tecidos conjuntivos que estão atuando aqui e formam o tendão para se inserir lá no osso. Aqui está o processo de formação do músculo estriado-esquelético, então. Ele vem das células lá miogênicas, que significa capacidade de formar músculo, e essas células se diferenciam em mioblastos, que tem aqui na imagem histológica, que são células ainda separadas, e quando elas se fundem, elas formam uma única fibra, que vai ser uma pré-fibra muscular, que são os miotúbulos. Esses miotúbulos, desculpa. Os miotúbulos, eles começam a produzir a proteína que vai preencher esse miotubo e vai formar, então, uma fibra muscular diferenciada, ou fibrocélula. Elas são... Aqui são as células satélites, então, que ficam no músculo e são capazes de se diferenciar e formar uma nova fibrocélula. E aqui, essas células satélites estão presentes no músculo adulto. Mas o processo de diferenciação ocorre da mesma forma. As células indiferenciadas, que são os mioblastos, se juntam e formam os miotubos, e esses miotubos, quando das células fundidas, começam a produzir proteína que preenche esse miotubo, e esse miotubo vira uma fibra, ou fibrocélula, do músculo. Aqui elas são quiescentes, o que significa que elas não estão em atividade, né, elas ficam paradas, e elas são diferenciadas quando o músculo sofre alguma lesão. Por isso elas são consideradas uma população de célula reserva, que dá uma capacidade de regeneração para o músculo estriado-esquelético. Aqui está a estrutura da tríade, que eu tinha comentado que é importante para a contração. Quando a contração ocorre, então, quando o neurônio motor ele envia um impulso, e esse impulso ele chega na membrana. Isso ocorre por meio da despolarização da membrana, né, que é um efeito que vocês vão estudar em fisiologia, já estudaram. E quando isso ocorre, essa despolarização ela entra para o citoplasma por meio dos túbulos T. Os túbulos T são membrana, essa mesma membrana que envolve a célula, que sofreu uma invaginação, o que significa que ela adentrou o citoplasma, e quando ela adentra o citoplasma, ela entra em contato com as duas cisternas terminais, que são onde ficam armazenados as moléculas de cálcio do retículo sarcoplasmático. Então, tem um túbulo T e duas cisternas terminais de dois retículos sarcoplasmáticos que armazenam cálcio. Quando essa despolarização chega até o retículo, o cálcio é liberado e atua nas fibras, nas microfibrilas da célula, fazendo a contração. Aqui, então, a diferença que a gente vai falar principalmente da miosina e na actina. A miosina, ela tem uma morfologia como um taco de golfe, que apresenta uma cabeça e a cauda. Ela é uma estrutura em dupla hélice e comprida, e apresenta essa cabeça que tem dois sítios de ligação.
Um sítio de ligação é para se ligar à actina e o outro é para se ligar ao ATP. O ATP é importante na contração muscular, assim como a interação da actina e da miosina. Elas, duas miosinas se conectam, então, nesse eixo, que é chamado de zona nua, porque as cabeças elas ficam para os dois lados e as caudas se conectam. Aqui a actina, então, ela é formada por proteínas globulares e também dupla hélice. E o que acontece é que elas formam feixes mais finos e elas se sobrepõem à miosina formando sarcômero. O sarcômero é a estrutura funcional da contração muscular e é aqui que vai ocorrer efetivamente a contração, que a gente vai ver. E tem os sítios de ligação, que é onde a cabeça da miosina vai encaixar. Bom, o sarcômero, então, é formado pela proteína do meio, que é a miosina, mais espessa, e as laterais, que são feitas por actina. Onde se encontram duas actinas é chamado de disco Z, e onde se encontra as miosinas é chamado de linha M. E tem várias regiões dentro desse sarcômero que a gente vai dividir para facilitar o entendimento. Um sarcômero ele vai de uma linha Z, ou disco Z, até o outro. Então, de uma linha Z até a outra é um sarcômero. Nesse sarcômero vai ter a parte de actina, a parte de actina e miosina, a parte de miosina, de novo a parte de actina e miosina sobreposta e depois só actina. A gente vai chamar, então, a parte sobreposta de actina e miosina, de uma ponta até a outra. No caso, seria o tamanho da miosina, de banda A. Então, de uma ponta a outra da miosina vai ser a banda A, que vai ser a região onde a actina e a miosina estão sobrepostas. Bem no meio, onde existe só a miosina, é chamado de zona H. Essa zona H é onde fica só a miosina. Onde tem só a actina saindo desse disco Z, a gente chama de banda I. Essa banda I é o que vai encurtar durante a contração, porque essa miosina, na verdade, a miosina puxa a actina para o meio da linha M, e esses dois discos eles se aproximam. Então, o que acontece é o que está sendo representado aqui embaixo. O encurtamento do sarcômero pela aproximação de um disco Z ao outro. E o que diminui é a banda I, porque essa miosina adentra, quase encosta no disco Z, e então a banda I diminui, enquanto a banda A ela permanece do mesmo tamanho. E a zona H ela acaba diminuindo porque essa actina quase encosta uma na outra no eixo da linha M. A banda A, como eu tinha dito, ela é do tamanho da miosina, onde a miosina se encontra, se sobrepõe com a actina de uma ponta até a outra. Então ela não vai mudar de tamanho, porque vai ser de uma ponta da miosina até o outro lado. Então ela permanece igual. O que diminui aqui vai ser a zona H, que dá a impressão que aumentou a banda A, mas na verdade ela permanece no mesmo tamanho, enquanto a banda I sim diminui. Bom, para ocorrer a contração, então, precisa desse estímulo do neurônio motor. O neurônio motor ele faz uma despolarização, que é um efeito que vai ser levado do corpo do neurônio, que normalmente está lá no cérebro, e vai chegar até o músculo por meio do axônio. E quando chega no músculo, ele faz a despolarização da membrana do músculo. Essa despolarização ela acaba chegando no retículo endoplasmático agranular, que é o retículo sarcoplasmático aqui no músculo, e esse estímulo faz com que o cálcio seja liberado do retículo sarcoplasmático. Quando o cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático por essa mensagem, ele se liga à troponina. A troponina, ela é uma proteína que está ligada aos feixes de tropomiosina, e a tropomiosina está nos feixes de actina.
que é a parte mais fina do sarcômero, se vocês lembrarem. Então, quando esse cálcio é liberado, se liga à troponina. A troponina que está ligada à tropomiosina causa uma mudança de conformação e essa tropomiosina gira. E quando isso acontece, os sítios de ligação, que são esses pretos aqui, eles ficam expostos. E é aqui que a miosina vai se ligar. A cabeça da miosina vai se ligar nesses sítios de ligação. Então aqui estava tapado e isso impede a ligação entre uma proteína e outra. Então, quando é enviado esse estímulo e o cálcio é liberado lá no músculo, a contração pode acontecer porque esse sítio de ligação se expõe e as proteínas podem se ligar. Então, a gente vai ver como isso ocorre. Aqui, a miosina, que é a parte mais espessa, e a actina, que é a parte mais fina. O que acontece é que quando uma miosina recebe um ATP, ela quebra em fosfato fosfato inorgânico e ADP, e isso deixa a molécula energizada. Então ela está pronta para se ligar na actina. Só que ela não se liga porque justamente a tropomiosina está tapando os sítios de ligação da actina com a miosina. Então quando esse cálcio lá é liberado, destapa esse sítio e a miosina, que já está pronta para se ligar, se liga. Nesse processo, ela vai perder o fosfato e o ADP e ela vai fazer um movimento de flexão, puxando a actina para o eixo da linha M e aproximando dos dois lados do disco Z. E daí ela vai ter perdido já esse ATP, que estava na forma de fosfato e ADP, e o que vai ter é um músculo contraído, né, os sarcômeros diminuíram de tamanho, e vai ter essa ligação. Essa ligação da cabeça da miosina com a actina, a gente chama de ponte cruzada. Para desfazer essa ponte cruzada, aqui está mostrando ela depois da contração, ó, sem o ATP, o ADP e o fosfato, e ligado na actina. Aqui está no momento contraído, que essa actina é puxada para o eixo da linha M. Para que essa molécula volte para o estado original de repouso, na verdade energizada, o que acontece é que o cálcio todo é recolhido depois do estímulo e volta a ser armazenado no retículo sarcoplasmático. Então, esses sítios de ligação, eles são recobertos sem o cálcio. E essa miosina, ela recebe um ATP, e quando ela recebe o ATP, ela quebra em fosfato e ADP, e volta para a forma energizada ali junto com as outras miosinas. E esse feixe de actina é solto, então ele volta para o lugar e faz o relaxamento muscular. E então ele está preparado para receber outro estímulo. Os estímulos no músculo estriado esquelético, eles são rápidos, e um estímulo ele pode ser mandado antes mesmo de outro ter acabado. Então tudo isso ocorre de forma muito rápida. Mas o que acontece resumidamente é, então, um estímulo, ele chega através de um nervo, através dos neurônios, até a membrana da fibra, que é a célula do músculo. Essa membrana é despolarizada, e como ela tem o túbulo T, que é a invaginação, essa despolarização ela entra no citoplasma, e quando ela entra no citoplasma, ela aciona o retículo sarcoplasmático. E esse retículo sarcoplasmático libera o cálcio, quando o cálcio é liberado, age na troponina, que age na tropomiosina, que vai descobrir o sítio de ligação da actina, e a miosina, que já está engatilhada para ligar na actina, ela consegue se ligar porque esse sítio foi destapado. Então, a miosina, ela perde fosfato e esse ADP e faz um movimento de flexão da cabeça, porque ela tem dois eixos de flexão, ela faz um movimento com a cabeça e na base da cauda. Então, essa actina é puxada e o sarcômero encolhe e faz a contração. Aqui, resumidamente, então, é um movimento de contração, que é quando essa cabeça que já tem o ATP transformado em ADP e fosfato está energizada, então o sítio é descoberto e ele se liga a essa actina quando perde fosfato e depois faz um movimento de flexão que puxa a actina puxa uma actina em direção à outra, diminuindo o sarcômero.
E o que acontece é que quando essa ligação recebe o ATP, ela é desfeita e o relaxamento muscular acontece. Por isso o ATP ele é muito importante para, na verdade, para produzir esse relaxamento e para energizar a miosina para poder se ligar à actina novamente. Lembrando que o impulso do músculo esquelético ele é bem rápido e ele pode acontecer várias vezes em um curto período de tempo. Em relação ao músculo estriado cardíaco, então, ele vai ter as estriações causadas pelos feixes de actina e miosina também, e elas vão ser um pouco diferentes, porque elas vão ser mais curtas, o núcleo delas vai ser arredondado e mais central, enquanto que lá era periférico e achatado, e aqui elas vão formar o que a gente chama de pseudocincício. O músculo estriado esquelético, ele é um cincício, porque as células elas são lá na origem embrionária fundidas e formam uma célula só. Até por isso elas são multinucleadas. Aqui, várias células, elas se conectam uma com a outra, mas elas não se fundem. Elas têm de 1 a 2 núcleos, e a membrana delas apresenta muitas junções gap, que são aquelas junções que permitem a passagem de íons e nutrientes, e isso faz com que a contração do coração seja bem sinérgica, então tudo acontece dentro do tempo e como tem que acontecer, porque é muito fluido a passagem de íons cálcio, por exemplo. Aqui, então, ao invés de tríades, que são aqueles túbulos T e duas cisternas, vai ter um túbulo T, e ao invés de ter dois retículos sarcoplasmáticos das cisternas terminais, vai ter um retículo sarcoplasmático da fibra, e por isso é chamado de díade, que é um túbulo T e um retículo sarcoplasmático. E lá é tríade, porque é um túbulo T e duas cisternas terminais, que são duas partes do retículo sarcoplasmático. Eu esqueci de mostrar também aqui a comparação, uma fotomicroscopia eletrônica, das partes do sarcômero. Então, é possível identificar em lâmina também essas partes. Essas estriações são causadas justamente por essas sobreposições de proteína, ou então a proteína sozinha, né? Essa linha bem preta, então, seria o disco Z, que é onde se encontram duas actinas. Essa aqui do meio seria a linha M, que é onde se encontram as miosinas. Essas duas bandas escuras aqui seriam onde se sobrepõe a actina e a miosina. E essa zona clara, onde é só actina, os feixes finos. E essa parte mais clarinha do lado da linha M seria onde tem só miosina. Seria mais ou menos de um músculo contraído, como está aqui embaixo, né? Voltando, então, aqui, quando uma fibra se conecta com a outra, ela forma os discos Zs, que são especializações na membrana que conectam uma fibra na outra e apresentam essas junções gap. Como a membrana ali ela é muito ondulada e bem especializada, vai dar para ver na lâmina umas estriações mais fortes. Aqui, então, tem uma explicação dos discos intercalares. E então, em vez de ter uma fibra muito longa, são várias fibras, né, com 1 ou 2 núcleos, que se conectam e parecem uma fibra só que ela tem essas estriações mais fortes, que são os discos intercalares. Então, se vocês perceberem, ali onde as flechas estão apontando, existe essa diferença. Então, não é uma fibra só, ela está conectada uma na outra, parecendo uma fibra só, por isso é chamado de pseudocincício. E esses discos intercalares são importantes porque faz a conexão de uma célula com a outra como se fosse uma célula só, o que permite que o impulso se propague de uma forma bem organizada e permita uma contração sinérgica do coração. Além disso, aqui dá para ver, né, que os núcleos são mais arredondados e mais centralizados, enquanto lá no esquelético são achatados e periféricos. E as junções gap, se vocês lembrarem, são aquelas especializações que permitem a passagem de nutrientes e íons, que são canais de proteína
em uma membrana para outra, que permite a fluidez de um citoplasma para outro direto. Aqui, explicando melhor o que é a díade. A díade, então, é essa invaginação da membrana, que gera um túbulo T. Esse túbulo T, ele se conecta ao retículo sarcoplasmático dessa fibra, e por isso é chamado de díade. O retículo sarcoplasmático mais esse túbulo T. Aqui dá para ver também outra fibra, e aqui as junções gap nos discos intercalares, que é onde uma fibra se conecta com a outra. Então é quase que como se fosse uma célula só. Aqui tem desmossomos, junções gap, mitocôndrias, que é importante para a energia. E por isso que o músculo ele é muito sinérgico, tudo acontece muito programado. Aqui fala um pouquinho de como ocorre essa contração. Lá no músculo estriado, então, a gente vai ter o impulso gerado pelo neurônio motor, que vem lá do cérebro ou da coluna. E aqui o coração ele vai ter as próprias células, chamadas de células do marca-passo, que vão produzir o estímulo. Tem então o nó do AV, que fica aqui no átrio, o nó do átrio ventricular, que é entre o átrio e o ventrículo, como o próprio nome sugere, feixe de His, ramo direito e esquerdo, e fibra de Purkinje. Você não precisa saber exatamente os nomes, mas vocês precisam saber que elas fazem autoestimulação do coração. E daí esse estímulo tem a mesma função que lá, faz a despolarização, despolarizando a membrana dessas fibras, liberando através do retículo sarcoplasmático esse cálcio que vai fazer a contração. Aqui, quando um nódo ele não funciona, o próximo pode assumir a função. Então, por exemplo, se esse nódo AV não funciona, esse ato ventricular vai funcionar para o átrio, e ao invés desse impulso passar por aqui, como não está funcionando, esse próximo, que é o feixe de His aqui, entre o átrio e o ventrículo, ele vai fazer essa função de despolarizar aqui. Então, talvez ele atue um pouquinho sem sinergia, né? Uma frequência um pouco diferente do que seria, mas ele vai funcionar. Bom, o tecido muscular liso, então, ele é, como o nome sugere, sem estriações. Ele apresenta apenas um núcleo, então o estriado, ele era o estriado esquelético, ele era multinuclear, vários núcleos, periféricos e achatados. O tecido estriado cardíaco, ele apresentava um ou dois núcleos parecidos com esses, né, mais arredondados e centralizados. E eles formavam uns feixes de fibras, né, de células, que no esquelético era sincicial e no cardíaco era pseudosincicial. Aqui essas células elas não se interconectam, elas são independentes, né, uma da outra. E o que acontece é que elas têm uma morfologia fusiforme, então as pontas delas elas não têm uma continuação, elas são convergentes. E os miofilamentos, ao invés de estarem organizados naquela estrutura de sarcômero que a gente viu, eles estão dispersos na membrana plasmática. Então, eles não estão no meio da célula, e retilíneos, eles estão espalhados em formas de triângulos na membrana, e isso vai promover uma contração um pouco diferente que a gente vai ver. Os corpos densos e cavéolas são estruturas especiais do músculo liso que a gente precisa conhecer. Os corpos densos, eles são onde as fibras de actina e miosina se interconectam. Esses pontos, eles são mais espessos e mais escuros, e é onde vai estar fixada a actina e a miosina. Lembrando que a actina e a miosina, elas estão na membrana. E as cavéolas é por onde o cálcio entra na membrana, e é como se fosse uma cavidade fagocítica, que vai pegar o cálcio e colocar para dentro do citoplasma. Aqui, então, tá como ocorre essa contração. O que acontece é que aqui ocorre tanto por inervação, como mediadores químicos e hormonais. Lá no coração era autoestimulação, e lá no esquelético, se você lembrar, era o neurônio motor que vem lá do cérebro.
E aqui vai ter tanto essa inervação do cérebro, que não é voluntária, né? Quanto mediadores químicos e hormonais. O que ocorre aqui, esses feixes pretos são os filamentos de actina e miosina, e essas bolinhas vermelhas mais escurinhas são os corpos densos, onde se conecta a actina e a miosina, onde elas são fixadas. O núcleo, então, aqui também dá para ver, que é mais centralizado e mais arredondado, e quando ocorre essa contração, o princípio é o mesmo, os feixes eles vão se encurtar, e, na verdade, não os feixes em si, mas eles vão se sobrepor mais, e isso vai promover o encurtamento da estrutura. E aqui, esse encurtamento gera um esmagamento, digamos assim, da célula. Justamente porque ela está na membrana, ela vai sofrer um aperto, assim dizendo. E o que acontece é que o cálcio, que age lá nas mesmas proteínas, ele vai ser englobado através das cavéolas, que são essas estruturas fagocíticas que englobam o cálcio e jogam para dentro do citoplasma. Aqui, então, quanto à capacidade de regeneração. O que tem mais capacidade de regeneração, então, é o músculo liso, porque ele faz hiperplasia. Hiperplasia é a capacidade de fazer mitose, então ele aumenta diretamente fazendo mitose. E o músculo dos nossos capilares, né, das artérias e das veias, elas são compostas de músculo liso. E nesses vasos tem os pericítios capilares, que são células capazes de se regenerarem, de se diferenciarem, desculpa, e formarem novas células desses vasos, né, novas células de músculo liso. Então, tem dois mecanismos, que é fazer a mitose por hiperplasia, ou então a diferenciação dos pericítios capilares. No músculo estriado esquelético, ele não faz hiperplasia, mas ele possui mioblastos, que são aquelas células originadas no mesênquima, indiferenciadas, que têm capacidade de se tornarem miotúbulos e os miotúbulos de se tornarem uma fibra muscular. Então, o que acontece é que se ocorre uma lesão, ele vai ter essas células satélites como recurso para fazer a regeneração. Já o músculo estriado cardíaco, ele não tem nenhuma fonte, ele não faz hiperplasia, então não faz mitose, e não tem nenhuma outra célula que possa servir de reserva para fazer a diferenciação caso alguma outra célula seja danificada. Quanto à hipertrofia, todos fazem hipertrofia, só que a hipertrofia ela só tem a capacidade de aumentar a funcionalidade do músculo. Ela não tem a capacidade de regenerar, como está escrito aqui embaixo. Então, dá para dizer que o liso ele tem maior capacidade, porque ele tem dois mecanismos, que é a mitose e o pericito. O estriado ele tem um pouco menos que o liso, porque ele possui essas células indiferenciadas, caso haja alguma lesão. E o estriado cardíaco não tem nenhuma, então danos no miocárdio, né, que é o tecido muscular do coração, vai ser um dano ruim, porque não tem como fazer a regeneração. Além disso, lembrando que o esquelético, ele é inervação voluntária, tem involuntária também. O estriado cardíaco é involuntária e o liso involuntário. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. A gente está disponível para tirar qualquer dúvida.